E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô eu aqui hoje, 10ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje vou trazer pra vocês as análises dos confrontos referente aos jogos dessa 10ª rodada. Como é que funciona o vídeo de hoje? Eu vou dizer pra vocês quais desses confrontos você pode colocar mais jogadores de meio e ataque, porque são confrontos onde tem mais chance de ocorrerem gols. Isso é muito bom para os jogadores ofensivos. Quais dos confrontos é bom você colocar jogadores de defesa, porque tem uma maior perspectiva de SG, ou seja, defensores já começarem com boas pontuações. E quais dos confrontos você deveria evitar colocar muitos jogadores, ou porque são jogos complicados, ou porque são clássicos. Sempre lembrando também que apesar de um jogo ser difícil, não necessariamente quer dizer que todos os jogadores desse confronto sejam jogadores ruins. Sempre pode ter uma opção boa, só não vamos escalar muitos jogadores desse confronto. E também não quer dizer que só porque um jogo é fácil, todos os jogadores desse time é favorito e você pode escalar a penca. Também não quer dizer isso. Sempre escalar jogadores que também têm boas tendências a pontuar, não só necessariamente olhando para o confronto. Tranquilo? Além disso, eu queria avisar para vocês que nessa 10ª rodada São Paulo Internacional não vai valer pro Cartola. Sim, isso vai ser muito bom pra gente, porque São Paulo Internacional não valendo, a gente pode fazer vídeo até a 4ª rodada mais tranquilo, não fica aquela correria, porque eu tô postando esse vídeo na segunda, o mercado ia abrir na terça e ia já fechar na terça pelas 7h30, ser muito corrido. Esse também não seria um dos jogos mais cogitados pra gente colocar muitos jogadores, então acabou ajudando bastante a gente ganhar mais um dia de time. Então, pra você que é novo no canal, parceiro, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade, porque nessa terça vai lançar time focado em pontuação, vai lançar os nossos times de valorização de 100 até 150 cartoletas. E também para você que não segue a gente no Instagram, pode seguir a gente lá no nosso Instagram e mandar o nome do seu time, que a gente vai estar sorteando as nossas ligas mata-matas para essas rodadas, tanto aqui como nos comentários do YouTube você pode mandar também, tranquilo? Então esse vai ser o vídeo de hoje, e agora sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. Bora, negão! Bora, negão! Voltando aqui, galera, e antes de a gente já começar falando da 10ª rodada, vamos falar rapidinho como a gente foi nessa 9ª rodada. Rodada muito boa, galera, 96.72, ótima pontuação. Quem seguiu nossas dicas se deu extremamente bem, ó. Roger Guedes foi indicação nossa, tava como capitão, pontuou muito alto, também muita gente escalou. Eu falei que a trinca de ataque do Santos era uma opção válida, pouca gente escalou o Rodrigo, muita gente foi com o Gabigol. O Gabigol não foi tão bom como o Rodrigo, isso é fato, mas não é que ele foi ruim, ele foi bom. Serginho foi indicação minha, principalmente no meu primeiro time. Eu acabei trocando o Serginho e colocando o Zé Rafael. Se eu tivesse mantido o Serginho, realmente minha pontuação teria sido bem mais alta. Ou seja, foi uma rodada muito boa para quem seguiu as nossas dicas. Iago foi dica, Ricardo Oliveira também. O Wellington Paulista não era uma dica, mas eu disse que tinha uma chance muito grande do Galo sofrer gol. Muita gente até tava dizendo: ah, Gustavo, por que tu tá indo com o Vitor? Porque eu tava até confiante nas defesas difíceis, o que não ocorreu. O Galo acabou, o Vitor levou os 3 gols e só foi isso mesmo que aconteceu. Foi a grande decepção desse meu time, mas mesmo assim minha pontuação ainda ficou muito bacana, próxima dos 100. Outra decepção foi o Lucas, que também não conseguiu marcar gol, mas também com 2.9 não foi uma decepção completa. A gente nessa 9ª rodada teve alguns jogos, uns placares que não era esperado. Não era esperado o Galo empatar com a Chape. Eu achava que o Galo era favorito sim, podia não ser um jogo simples, mas era para vencer, principalmente porque teve boa parte do jogo, mais de metade do jogo com um jogador a mais, conseguindo virar, e a Chape com um jogador a menos conseguindo empatar. Então foi um resultado ruim pro Galo. Outro resultado que não era tão esperado: Internacional e Sport empatarem. A gente pensava que o Internacional ia ganhar, e também um 0-0 não era um placar muito esperado. O Sport era um time que geralmente fora de casa sofre muitos gols, já tem 12 gols sofridos e 12 gols marcados, ou seja, é um time que marca e leva. Não esperava um 0-0, mas como a maioria dos meus jogadores também de defesa eram do eu tinha 2 jogadores de defesa do Internacional, acabou que não foi nenhuma catástrofe, um 0-0. Vasco e Botafogo era um placar normal. Palmeiras venceu o São Paulo não consegue nenhum resultado, nem que seja empate no Allianz Parque, era um resultado normal. Como eu havia dito, América e Atlético Paranaense, eu achava que seria um confronto de gols, tanto que eu indiquei o Serginho nos meus times, então por isso que eu acreditava que poderia ser uma boa. O Grêmio ganhar do Bahia
O Grêmio fora de casa, todo mundo sabe do desempenho muito grande. Flamengo e Corinthians, eu disse que seria um jogo difícil. Não foi um confronto onde teve grandes pontuadores. Na verdade, a maioria da galera pontuou baixo. Tanto que o maior pontuador foi o Léo Duarte pelo lado do Flamengo. E foi 1-0 ali bem no final do jogo. Natural. Santos e Vitória, como eu disse, acreditava que seria um jogo muito trocação, tanto que eu coloquei o Gabigol por esse motivo, achava que seria um jogo trocação, o que acabou sendo mesmo, 5 gols por Santos e 2 por Vitória, tanto que muita gente queria colocar defensores do Santos, eu disse, não coloca, porque o Vitória geralmente marca gol. Então, normal, e o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Ceará, como eu disse, o Cruzeiro está se notando como um time de uma defesa muito forte, apenas 3 gols sofridos até o momento, mas um ataque muito pouco eficiente. Então, colocar defensores do Cruzeiro é até válido, atacantes nem tanto. Tranquilo? Então, essa foi o balanço da nossa 9ª rodada. A gente tá, lembrando que ainda falta o jogo do Paraná com o Fluminense, só que como a gente não tem nenhum jogador, isso não vai importar para nossa pontuação, mas para quem ainda estiver torcendo para esse jogo, boa sorte. E agora, para finalizar, vamos fazer a análisezinha da 10ª rodada, lembrando que São Paulo e Inter não está valendo para essa rodada do Cartola, que também não seria um jogo muito simples, 2 times com características um pouco parecidas, com defesas bem conceituadas, 4 contra 5, não iria valer muito a pena colocar jogadores desse confronto. A partir do primeiro que já vai estar valendo, que é Vitória e Chape, vamos fazer aqui a análise. E do meu ponto de vista, jogadores de ataque do Vitória são opções sim interessantes, galera. O Vitória jogando em casa, como eu já disse em vários dos vídeos, é um time muito trocação. Vitória já tem 15 gols até o momento na competição, é um dos melhores ataques, só não é melhor que o ataque do Flamengo, tem 16, a gente tá falando do time na zona do rebaixamento. Só que também, em compensação, é a pior defesa com 20 gols sofridos. Um time que faz muito gol e sofre muito gol. Isso me dá uma perspectiva boa de colocar jogadores de frente, principalmente o Neilton. Pode ser uma opção válida. De defesa, não. Evitaria dos 2 times de qualquer maneira. Depois temos Botafogo e Ceará. Ceará que já trocou de técnico novamente. Tá caminhando ele e o Paraná de maneira quase que sem muita volta, né, galera? Para um rebaixamento já antecipado, os 2 times estão muito fracos, não conseguem manter um desempenho nem mínimo, perde em casa, perde fora, no máximo que consegue é empate. O Botafogo também não é aquele time de grande segurança, mas pegando o frágil Ceará, acredito que sim possa conseguir um SG e até uma vitória simples de quem sabe 2-0. Então, colocar quem sabe um Chiesa também pode ser uma opção válida pelo ataque botafoguense. Sport e Atlético Paranaense, um jogo que eu acho muito interessante, que são 2 times que fogem um pouco daquele eixo sul-sudeste, mas que sempre conseguem se manter muito bem. Sul-sudeste não, né? Tô dizendo Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, porque obviamente o Atlético Paranaense é do sul também, mas também é de Coritiba, então não é do Rio Grande do Sul propriamente dito, onde tem Inter e Grêmio. Porém, Sport e Atlético Paranaense, do meu ponto de vista, são os times que há mais tempo, sem ser esses times dos considerados 12 grandes, mantêm um maior grau de regularidade. O Sport vem até razoável na competição, em 6º lugar. O Atlético Paranaense estava numa situação complicada, mas conseguiu, pelo menos ali, não ficar na zona do rebaixamento até o momento. Colocou os 2 times da Bahia no rebaixamento, tinha vencido o jogo retrasado. Eu acredito que esse confronto especificamente seja um jogo interessante, principalmente para meio-campistas. Eu acredito que será um jogo muito de meio de campo, principalmente um Anselmo do Sport pode ser uma opção muito interessante para essa rodada. Corinthians e Santos, jogo bem difícil. Corinthians não vem bem na competição, tá perdendo muitos jogos desde que o Osmar Loss chegou. São 4 jogos, 3 derrotas, apenas 1 vitória. O Santos também é um time que, apesar dessa última vitória, é um time que vem vivendo uma situação bem complicada na competição. Até na Libertadores passou, mas não passou com a pontuação tão alta, apesar de passar em primeiro lugar. Eu vejo o Corinthians leve favorito, principalmente por jogar em casa, e eu não vejo o Santos com futebol tão envolvente até o momento. Mas tirando algumas opções daquelas clássicas como o Balbuena, que é grande roubador de bola, não vejo você colocando muitos jogadores do Corinthians como uma opção interessante. Cruzeiro e Vasco, aqui nós temos um grande favoritismo do meu ponto de vista. Zé Ricardo pediu demissão pelo lado vascaíno. O Cruzeiro vem numa situação muito boa, está na vice-liderança ali com 16 pontos, só pode perder se porventura o Fluminense ganhar do Paraná nessa segunda-feira, mas mesmo assim é um time com uma defesa muito sólida. Colocar defensores do Cruzeiro é com certeza uma opção válida, e nesse jogo eu acho que até atacantes é válido também, porque a defesa do Vasco não é uma defesa segura.
Então, quase o time todo do Cruzeiro é válido. Grêmio e Palmeiras eu evitaria, é um confronto muito difícil. Dois times muito fortes, que têm elencos fortes e é difícil até de definir quem é que vai dominar mais um jogo. Na teoria, o Grêmio costuma dominar os jogos, mas o Palmeiras também raramente se encolhe muito e deixa o time adversário com a posse de bola. Evitaria. Paraná e Bahia é um jogo que eu teria que ter um pouco de calma, porque assim, eu pelo menos tô vendo no Paraná um pouco de evolução, galera. Tipo assim, o Ceará, eu tô vendo piorar em relação ao que era no começo do ano. Eu vi poucos jogos do Paranaense, mas eu vi alguns e eu acho que o Paraná tá até evoluindo um pouquinho. Contra um Bahia, que é um time que tá numa situação um pouco complicada ali na zona de rebaixamento, tem que pelo menos pensar em empatar, porque se perder vai ficar cada vez mais perto do Paraná e cada vez mais longe do primeiro fora da zona do rebaixamento. Eu vejo como um confronto que vale a pena colocar, quem sabe, jogadores de ataque do Paraná e do Bahia também, tipo um Zé Rafael que sempre pontou muito bem, colocar pelo lado do Paraná um Silvinho que também é muito bom. Fluminense e Flamengo eu evitaria dos dois. Eu acho que o Abel faz um grande trabalho no Fluminense e o Flamengo vem em boa fase. Pode ser um jogo entre o que o Fluminense possa depender só de uma vitória para ser líder da competição. Uma vitória muito boa, né? Porque ele pode ganhar, vir para 17, ganhando do Flamengo. Ele teria que tirar um saldo de gol de 10, mas seria um confronto pelo menos para colar com o Flamengo. Eu acredito que seja um jogo muito difícil para evitar. América e Atlético Mineiro também não é um confronto tão bom, principalmente no ponto de vista de defesa. Eu acho que vale até a pena você colocar atacantes, tanto do América como do Atlético Mineiro, que pode valer a pena. Tranquilo? Então, essa foi a nossa análise. Resumidamente dizer, atacantes do Vitória é uma opção válida, jogadores de ataque e defesa do Botafogo são opções válidas, do Sport e Atlético Paranaense, principalmente meio campista, ou aqueles jogadores muito constantes como o Thiago Carleto. Corinthians e Santos, só colocar no máximo jogadores do Corinthians, aqueles que são muito regulares, como o Balbuena. Cruzeiro e Vasco, todo o time do Cruzeiro em todas as posições, obviamente levando em consideração jogadores que têm boas médias, são opções válidas. Grêmio e Palmeiras, evitar. Paraná e Bahia, principalmente meio campistas e atacantes, são bons. Fla-Flu, evitar. E América Mineiro e Atlético Mineiro, jogadores de frente, podem ser uma opção válida. Tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui e não papou com like, porque ajuda a gente na divulgação. Também se inscreve no canal, pode mandar os seus links, os nomes do time de técnico na descrição, que você pode ser sorteado. Segue a gente no Instagram, primeiro link na descrição, e pode mandar lá também. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!